E amanhã é o Dia Mundial de Defesa do Consumidor, por isso, hoje nós vamos conversar com o advogado Paulo Roque Cury, especialista em Direito do Consumidor. Paulo, muito obrigada, boa noite pela presença. Eu que agradeço. Nessas duas reportagens que a gente viu aí, dá assunto para manga para falar de Direito do Consumidor. Vamos começar por esse último aí. É uma conquista, né? Todas essas informações que estão no rótulo aí do consumidor brasileiro. Mas o consumidor é uma conquista, mas o consumidor tem reclamado que nem sempre essas informações vêm de forma assim tão clara. Né? Por exemplo, a senhora ali, a consumidora, não sabia o quanto de açúcar propriamente tinha no suco de laranja que ela estava consumindo. Então, o consumidor, às vezes, acaba adquirindo no mercado gato por lebre. Por quê? Por uma razão muito simples, ele não tem a informação adequada. Não basta dar a informação, ele precisa receber uma informação adequada que ele tenha condições de compreender. E aquelas letrinhas pequenininhas não são nada compreensíveis. Você vê a dificuldade do consumidor infantil ali para ler, né? Para identificar, e fica naquele esforço todo. Isso tem que ser de fácil apreensão, de fácil percepção para o consumidor. Num caso desse, o que é possível fazer para melhorar? Veja, aí são as entidades de defesa do consumidor, os órgãos de defesa do consumidor. O IDEC, que é uma entidade privada, né? Uma associação sem fins lucrativos, presta um relevante serviço. Esse vídeo que o IDEC fez mostra o quanto o Brasil avançou em matéria de organização civil na defesa dos direitos do consumidor. É preciso fazer mais, mas o Ministério Público também pode ir atrás dessas empresas, pedir mais detalhes, informações, e até em situações onde elas estão lesando de forma clara os direitos dos consumidores, é possível a aplicação de multas pesadíssimas. A gente falou agora há pouco que amanhã é o Dia Mundial do Consumidor. O que a gente tem para comemorar nessa data? Em que pé que estamos? Como é que está o Brasil dentro das legislações? Olha, em matéria de lei, nós poderíamos dizer que o Brasil é um país de primeiro mundo na defesa do consumidor. A lei do Brasil, hoje, ela é citada em Portugal, na França. Todo mundo cita o Brasil em matéria de lei como referência na defesa do consumidor. O que está faltando para nós? É colocar a lei em prática. É ela deixar de estar no papel e ser aplicada, porque ainda há uma sensação do consumidor de que muitos dos direitos deles, e essa sensação, infelizmente, é real, não estão sendo cumpridos. Por quê? Por quê? Porque o preço do descumprimento da lei no Brasil ainda é muito pequeno. E é preciso que esse preço, que quem desrespeite, quem viole os direitos do consumidor no Brasil, como qualquer outro direito, é preciso que seja duramente penalizado, seja um preço caro a pagar. É branda demais, então, às vezes, a pessoa olha ali, vê o vizinho dela, está desrespeitando a lei, não aconteceu nada com ele? Então eu vou fazer também. Qual que é num país onde a lei é aplicada, onde o Estado tem a mão pesada da fiscalização? Não vou fazer porque o meu vizinho fez e deu errado, e se acontecer comigo? Então, o que ele recebe, o exemplo que ele recebe é negativo. Então, a tendência, a despeito de ter uma lei forte, de uma lei elogiada, é que ele resista ao cumprimento da lei. E o que fazer para mudar isso? Veja, é preciso que os organismos de defesa do consumidor, sobretudo as políticas de defesa do consumidor, tenham em mente que elas precisam auxiliar o consumidor individual a resolver esse problema. O consumidor sozinho não resolve. Como é que se resolve isso? Se tem uma empresa lesando os direitos do consumidor, e você vai no PROCON, vai lá no SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informação e Defesa do Consumidor, essa empresa está lá também. Está lá dizendo que o índice de reclamações contra essa empresa cresceu. E ninguém faz Não nada. adianta mandar esse consumidor reclamar lá no juizado especial, porque nem todos vão. De cada 10, você vai ter um percentual mínimo que vai reclamar. Então, o Estado fosse para cima dessa empresa, junto com a Delegacia de Defesa do Consumidor, junto com a Promotoria de Defesa do Consumidor. Aí sim, na hora que todo mundo fosse para cima dele e cercasse esse mau fornecedor, que nem todos os fornecedores se comportam de maneira equivocada, bons fornecedores com boas práticas, na hora que cercasse esse mau fornecedor, aí e aplicasse uma multa pesada nele, ele falou, a sensação dele, a primeira conclusão dele é o seguinte: olha, não vale a pena descumprir a lei, eu tenho que cumprir. Paulo, só para a gente encerrar, a gente também falou de brasileiro que não poupa, né? É uma realidade. Será que a gente ainda vai demorar muito para mudar isso? Esse consumidor ainda vai continuar nessa busca eterna pela compra? Olha, o brasileiro tem que aprender a ser um pouco pão duro, porque ele tem um índice de poupança muito baixo comparado ao mundo. E pior que ele está se endividando crescentemente. E ele esquece que ele faz dívidas hoje, esquecendo que amanhã pode ter uma doença, que amanhã ele pode ficar desempregado, e aí é a maior causa de superendividamento das famílias brasileiras, que é uma doença e um desemprego.
Então, o que ele faz? Muitas vezes ele está fazendo dívidas para satisfazer questões que não são propriamente necessidades, são desejos. Exemplo, a pessoa tem um carro, está ali andando com aquele carro, vai para o trabalho todo dia, o carro é 2010. Acabou de pagar o carro, se endivida para comprar um novo carro para fazer o mesmo que ela está fazendo. Vai lá pagando os juros. Não é uma postura do consumidor que gastar, deve poupar, né? que tem situações no futuro que ele precisa se precaver. No Japão, por exemplo, é o maior índice de poupança do mundo está no Japão, porque o japonês passou por guerra, passou por necessidade, e ele sabe que ele precisa poupar para fazer face às adversidades. Paulo, obrigada. E a gente deixa o recado amanhã, que é o Dia do Consumidor, para fazermos essa reflexão, né, sobre as atitudes desse É importante consumo. que o consumidor saiba que tem o Estado protegendo ele, mas é importante que ele se autoproteja. Tá certo. Obrigada. Eu conversei com Paulo Roque Cury, que é advogado e especialista em direito do consumidor. Muito obrigada. Boa Eu noite. que agradeço.